Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10, que é sobre a escola ambiental. O grupo é formado por eu, Rafaela, Bianca e Mirley. E eu vou falar um pouquinho sobre a introdução do capítulo. Inicialmente, né, a escola ambiental, ela foi vista pelas outras escolas como um ator, porque ela se trata das forças de fora das organizações, como na verdade ela realmente vê um ambiente como o ator. Os autores dessa escola consideram a organização passiva, algo que na verdade reage e se adapta ao ambiente. Isso reduz as opções das organizações, diminuindo o poder de decisão estratégica, fazendo com que as estratégias sejam semelhantes, tendo elas que se adequar ao ambiente. Em todas as escolas anteriores, eram, eram citadas as ações estratégicas que elas tinham grande impacto. As ações estratégicas elas tinham grande impacto, mesmo sendo tomadas de maneiras diferentes. Na escola ambiental, já não é assim, né? Já não é tão assim. Os líderes e as organizações, elas tornam-se subordinados ao ambiente externo. Logo, é definida como um conjunto de forças vagas e abstratas, que não envolvem a organização e que muitas vezes acabam levando a organização para um outro tipo de nicho ecológico. A escola ambiental, ela provém da chamada teoria da contingência. No caso, a teoria da contingência, ela descreve um exemplo, ela, é, ela descreve, por exemplo, que quanto mais, quanto mais estável o ambiente externo, mais formalizada é a sua estrutura interna, favorecendo assim o planejamento das organizações. Devido a isso, entendemos que as decisões iniciais são reais e decisivas para o funcionamento de toda a organização. E as decisões estratégicas, que são tomadas em um ambiente estável, possuem pouco impacto na sobrevivência da organização. Mais para frente a gente vai ver um pouco mais sobre a teoria da contingência e vai ficar mais claro essa questão, né? A definição e tudo mais. Falando agora sobre as premissas da escola ambiental, o livro ressalta sobre 5 premissas principais, que são 1. O ambiente, que ele apresenta-se a organização como um conjunto de forças gerais e é considerado o agente central no processo de geração de estratégia. 2. Durante todo o seu período formativo, a organização se molda em resposta ao ambiente, mas depois disso se torna cada vez mais incapaz de reagir a ele. 3. A sobrevivência da organização no longo prazo depende das escolhas iniciais que são feitas durante o período da formulação. 4. No decorrer do tempo, a liderança se torna cada vez menos incapaz de influenciar o desempenho e a capacidade de sobrevivência da organização. 5. As organizações que sobrevivem às pressões pela sobrevivência, elas acabam se aglomerando em nichos ecológicos distintos, onde tendem a compartilhar tecnologias, produtos e estilos administrativos semelhantes. Olá, então, eu fiquei com o terceiro tópico também, né, a visão da contingência. E como eu havia falado, a escola ambiental tem origem da teoria da contingência. Ela diz que não há uma maneira melhor de dirigir uma organização e que tudo depende de um conjunto de aspectos. É por esse motivo, por exemplo, que se explica que o funcionamento é diferente em uma padaria localizada na América e uma na França. Quando a gente vê a diferença no ambiente,
Quando a gente vê que a diferença está no ambiente, partindo, na verdade, que a diferença estava em um ambiente, dava-se então a origem a um comportamento diferente nas organizações. Estudos começaram a identificar diferentes dimensões do ambiente. Mittenberg resumiu as diferenças no ambiente em 4 grupos, que são esses 4 que vocês estão vendo: estabilidade, complexidade, diversidade, mercado e hostilidade. A estabilidade diz que um ambiente pode ser estável ou dinâmico. Existem casos em que o ambiente em uma organização não precisa de inovação, visto que o mercado tem interesse apenas por aquela peça única, né? E ambientes que, por vários fatores, podem se tornar dinâmicos, sejam por governos instáveis ou mudanças inesperadas da demanda, enfim, por várias formas, né? Devido a várias causas. Já na complexidade, o ambiente pode ser simples ou complexo. Vai variar desde uma organização que utiliza conhecimento simples para a fabricação dos seus produtos, a organizações como agências espaciais que necessitam. Desculpe, um instante. Desde organizações simples para a fabricação de um produto, como eu havia dito, como organizações para agências espaciais que necessitam utilizar conhecimentos mais elevados. É interessante saber que um ambiente complexo pode ser estável e também um ambiente simples pode ser dinâmico, então isso vai variar, tá? Diversidade de mercado. Na diversidade do mercado, os ambientes podem ser integrados ou diversificados, desde organizações que comercializam com apenas uma pessoa a organizações que trabalham integrando vários setores diferentes. E, por fim, a hostilidade. Os ambientes podem ser favoráveis ou hostis. A hostilidade é influenciada pela concorrência, pelas relações das organizações com os sindicatos, os governos e outros grupos externos, bem como a disponibilidade de vários recursos, certo? Então, esses são os 4 ambientes que Mittenberg dividiu, né, os 4 grupos e que estão inseridos na teoria da contingência. Do tópico, a visão de ecologia da população. Bom, a escola ambiental, ela encontra sua mais forte expressão no trabalho de pesquisadores. Enquanto os teóricos, eles acreditam nas adaptações, os ecologistas, eles têm uma visão, os ecologistas como Hannah e Freeman, eles têm uma visão mais citada em seu artigo, que expressam suas dúvidas entre as principais características da organização, se surgiram por meio de aprendizado ou adaptação. Nesse contexto, surge uma seguinte indagação: o que fazer com as mudanças que observamos comumente nas organizações? Bom, os ecologistas da população afirmam que a maioria delas é fixada pouco depois do seu nascimento. O nascimento de organização. O nascimento de organização, ele vem por meio de uma inovação que introduz variações numa população. A inovação dá à organização uma vantagem, mas a sobrevivência depende de sua capacidade de adquirir um fornecimento adequado a recursos. Cada ambiente dispõe, porém, de um volume finito de recursos. Numa indústria nova e em rápido crescimento, a capacidade de carga pode suportar a maior parte das organizações existentes. Entretanto, à medida que estas crescem, entram outras e a capacidade será excedida. Além disso, uma organização ela pode morrer devido às ações estratégicas agressivas de outras, e não devido à abstração chamada de
de ambiente. Na verdade, até mesmo na biologia, os debates a respeito da capacidade de adaptação das espécies não são por meio de seleção natural, mas por mudanças induzidas internamente. Agora eu vou falar um pouco sobre o tópico pressões institucionais pela conformidade. Bom, Max Weber, ele é considerado o pai da teoria da organização. Ele via as organizações como sendo moldadas pela marcha implacável de racionalidade técnica e gerencial, a qual se expressa em burocratização sempre crescente. Vários sociólogos, eles partiram de onde Weber parou, criando um ponto de vista que veio a ser conhecida como teoria inconstitucional. Na teoria inconstitucional, vê o ambiente como repositório de dois tipos de recursos, os econômicos e os simbólicos. Os recursos econômicos é o que é tangível e familiar, dinheiro, terra e maquinário. Os recursos simbólicos, eles incluem como reputação de deficiência de líder e famosos, por realizações do passado e o prestígio proveniente de conexões fortes com empresas poderosas e bem conhecidas. A teoria institucional, ela distingue três tipos de isomorfismo, que são isomorfismo coercivo, que é aquele que representa as pressões pela conformidade exercida por meios padrões, regulamentos e assemelhados, como, por exemplo, todas as companhias aéreas devem obedecer à regra de segurança rigorosa. O outro isomorfismo é o mimético. Ele resulta de um empréstimo e de uma imitação. As organizações frequentemente copiam as abordagens dos concorrentes bem-sucedidos, obviamente porque as associações ao sucesso, porque as associações são um sucesso, mas também porque querem convencer as outras que estão na vanguarda das melhores práticas. O próximo isomorfismo é o normativo. Ele resulta da forte influência da perícia profissional. As organizações contemporâneas são muitas vezes denominadas por experts, que incorporam suas normas profissionais comuns às tomadas de decisões, como, por exemplo, a dependência generalizada de advogados para a negociação de contratos, que tende a aumentar a uniformidade entre as corporações, o que também tende a eliminar maneiras mais informais de fazer negócio. Falar sobre crítica, contribuição e contexto de escola ambiental. Como na escola ambiental existe uma teoria contingencial, talvez essa seja sua maior fraqueza, pois, para fins de administração estratégica, esse seja o fato de suas dimensões serem com frequência muito abstratas, tendo em vista que a estratégia tem a ver com a seleção de posições específicas. E é por isso que a estratégia de diferenciação é um conceito tão importante, porque ela descreve como as organizações diferem em ambientes aparentemente semelhantes. Sendo assim, de acordo com a opção estratégica, as organizações não têm opção a não ser agir, porque dependendo do ambiente em que ela se encontra, como sabemos, como é que a gente vai saber se a opção estratégica foi colocada por ela ou imposta à organização? E já na administração estratégica, tem de considerar a existência de opções, mas as condições que aumentam ou restringem sua amplitude. Ela tem que explorar de forma construtiva o seu conceito central.